Você lembra quando a gente fazia palestra para lá e para cá? Qual que é a sua opinião da determinação judicial da guarda compartilhada em liminar? O problema é a concessão da guarda compartilhada, ainda que haja o desacordo do casal. E eu sempre disse isso há muitos anos, que se tiver acordo, o juiz simplesmente homologa. Agora, o que ele tem que fazer, ou conceder a guarda compartilhada, mesmo havendo o desentendimento do casal. Qual é a obrigação do juiz quando há o desentendimento do casal? Pegando, por exemplo, o gancho da liminar concedida no caso da guarda compartilhada. Não há nenhum inconveniente que se dê a guarda compartilhada. Por quê? Porque a criança viveu 8 anos, 5 anos, 10 anos com aqueles pais. Então, não vai ocasionar um tumulto na vida da criança. Não, o tumulto já está instalado, dependendo do comportamento dos pais, dos avós, de quem tome conta dessa criança. Então, se nós abrimos essa possibilidade, não apenas legal, às vezes o advogado não lê a lei, às vezes o juiz não lê a lei. Então, se nós temos a oportunidade de imediatamente conceder, fornecer à criança um ambiente melhor, por que não? Agora, aconteceu um problema, vamos resolver esse problema. Ali vamos precisar de uma equipe multidisciplinar para dar um laudo, para dar ênfase à decisão do juiz. Tudo bem. Prejuízo da criança, sempre. Sempre prejuízo da criança. Agora, diz, eu não aceito a guarda compartilhada porque ela... Isso não existe. O que nós estamos zelando, e a própria Constituição determina, é pelo bem-estar do menor. Mais nada. Então, nós podemos fazer isso liminarmente e depois, se for o caso, acertar. Não é melhor essa possibilidade para tirar de lado as exceções? Ou as exceções é que mandam no direito? É o direito que tem que dizer o que é importante. E as exceções nós vamos ver depois. Então, essa posição eu acho absolutamente tranquila. Essa classe, que se diz a classe jurídica, atenta para o problema do direito de família, que é a família geral, mas, em primeiro lugar, a criança. Nós vamos daqui a 10 anos fazer uma nova entrevista, se eu ainda estiver vivo, e nós vamos falar a mesma coisa. Vai repetir a mesma historinha que eu venho repetindo há praticamente 10 anos, ou mais. Meu primeiro livro foi de 2000. Se você pegar um livro e comparar com o que nós estamos falando, não melhorou grande coisa. Não aumentou grande coisa, não diminuiu grande coisa, nós estamos falando da mesma coisa. O que menos se pensou foi na criança e no adolescente. Tem acordo? De acordo, então muito obrigado. Então, a próxima audiência daqui a 300 anos. Não tem isso. Mas com essa escola, né, você vai ampliando o seu conhecimento, não para chegar numa sentença. O que nós temos que evitar é a cultura da sentença. Porque esse é o grande drama do judiciário hoje. Se você tivesse uma cultura da mediação, você chegaria rapidamente a resolver os problemas. Então, assim, uma coisa simples. Agora, evidente, depende muito dos advogados. Tem advogado que fala para o cliente, olha, não faça de forma alguma uma conciliação. Nós vamos até o fim. De quem é o prejuízo? Você lembra quando a gente fazia palestra para lá e para cá, da liminar. Eu acho que a função do judiciário é levar para frente. Não é parar antes de começar. Nós estamos parando antes de começar. A grande frase
que eu queria até a última cutucada, é que a criança não pode esperar. Está aí eu lanço o mote para o senhor. A criança não pode esperar. Porque ela deixa, primeiro, de ser criança. Ainda que ela continue criança, ela não é mais criança. Ela perdeu aquela espontaneidade, aquela doçura. Ela perdeu o que é íncito na criança. Ela deixou de ser criança e continua de criança. Isso nós devemos também ao judiciário. Essa demora, E muitas vezes eu senti isso quando eu pedia não a participação só da assistente social, quando eu pedia a participação de um médico, de um perito, sabe, um psiquiatra, um psicólogo, o tempo que demorava a apresentação desse laudo, naquele tempo. Não estou falando de hoje. Hoje eu não passei por essa situação ainda, nem aqui no escritório. Mas quando você chegava com a solução, aquele homem ou aquela mulher que tinha sido alienado já não tinha o interesse, porque tinham constituído uma nova vida. E a criança, apesar de continuar, uma criança que começou uma vida dessa com 2, 3 anos, quando ela tiver 9, eu falo, o que é judiciário? Não quero saber disso. Não quero saber disso. É por causa daquele avô do filme do Alan Minas, que morreu de desgosto, esperando uma solução, que não veio mesmo. Eu tenho uma impressão, e eu sempre falei, quem me conhece sabe que eu sempre falei o que eu penso. Eu tenho a impressão que São Paulo não tem nenhum interesse em que as pessoas conheçam o quanto eles são retrógrados. Para mim, isso continua sendo. Como advogado, ninguém vai dizer para mim que estamos hoje no melhor dos mundos. Não estamos. E na família não deveria ser permitido que houvesse esse tipo de impedimento, entre aspas. Tudo deveria ser muito claro, porque nós não estamos lidando com duplicata, nem promissória, nem cheque, nem contrato. Nós estamos lidando com a vida de uma criança. Isso é o mais importante no direito de família. O resto é mesmo o resto. A situação do pai, da mãe, se cabe separação, é evidente que só cabe divórcio, mas não um movimento grande, tal. Não, a separação continua prevalecendo. Aonde? Não sabe ler? Não sabe interpretar a Constituição? Vai jogar uma lei infraconstitucional contra a Constituição? Precisa ser um gênio. Então, esse posicionamento ideológico é que atrasa e muito a vida do paulista, mas não do paulista, da criança paulista.